Olá, pessoal. Eu sou a Joyce, professora de língua portuguesa. Hoje eu vou falar sobre o tema, Memórias de um Sargento de Milícias, que é uma obra do Romantismo. E já no final aí desse movimento literário, nós vamos saber um pouquinho mais sobre a obra e o seu autor. A Memórias de um Sargento de Milícias foi escrito em 1854 e é um romance de costumes. Assim como o Noviço, do Martins Pena, que vocês viram na lição passada, que também foi escrito no século XIX, né, só que era uma peça teatral, nessa daqui, a obra Memórias de um Sargento de Milícias, essa vai abordar questões ligadas também à ausência de valores, valores morais, né, valores sociais. Então percebam que a temática da história vai ser muito parecida com a temática da peça teatral O Noviço. Esse conteúdo você vai encontrar no caderno do aluno do primeiro bimestre, do São Paulo Faz Escola, nas páginas 94, 95 e 96. Bom, e aí, vamos pensar no título, né? Memórias de um Sargento de Milícias. Você sabe o significado da palavra milícia? Você conhece algum romance urbano ou de costumes? Lembrando que romance, gente, é um livro, né? É um gênero textual, e aí você tem uma história que é desenvolvida ali, uma narrativa, com o narrador, com personagens, com o espaço, com o tempo. Nesse caso do romance urbano, como o próprio nome já diz, vai se passar numa cidade, e a cidade especificamente é o Rio de Janeiro. Aí nós vamos saber por que, que é de costumes, né? Vocês já viram isso na tarefa passada, né, na aula passada do Martins Pena. Aí nós vamos voltar a falar sobre esse assunto, tá? Mas aí vamos ao significado então da palavra milícia. Milícia naquela época era a polícia, né? É como se fosse a polícia militar da época de hoje, só que naquele tempo não existia essa denominação de polícia militar. Então, na época era concebida como a designação genérica das organizações militares ou paramilitares, ou seja, é uma organização ali que tem a função de proteger, né, de fazer a segurança de um local. E, ao mesmo tempo, também pode ter outra acepção, que é a arte e a prática da guerra. Hoje em dia, nós temos um significado um pouco diferente aí para a palavra milícia, tá? Tem mais a ver aí com uma organização composta por cidadãos comuns que acabam, que são armados, né? Que estão sempre armados e acabam ameaçando aí a população e extorquindo dinheiro, né? Para fazer uma suposta proteção da comunidade, tá? Bom, sobre a obra. Esse trecho que eu vou ler agora para vocês, vocês têm na apostila, tá? Então, eu vou comentar aqui brevemente, mas você pode acompanhar isso no seu material. Nós temos aqui um romance urbano, escrito pelo Manuel Antônio de Almeida, e faz parte da primeira geração romântica, só que essa obra não possui características dessa época aí do romantismo, porque nós já vimos, né, que o romantismo ele tem uma ótica nacionalista. Ele quer ter o objetivo de construir a identidade, né, da pátria. Além disso, ele retratava os heróis como pessoas belas, corajosas, perfeitas, né, cheias de virtudes, né, de princípios morais. Esse personagem aqui não, ele vai ser diferente, né? Então, ele tem muitas características, essa obra, já do realismo, que é a próxima escola literária que vocês vão estudar, tá? Essa obra, então, ela foi publicada no formato de folhetins. O que seria isso? Toda semana saía ali um capítulo, né, ou uma parte no jornal, e aí as pessoas iam acompanhando isso, né, como se fosse uma novela, né, só que por escrito, tá? E aí, essa, esses folhetins, né, eles eram muito populares, porque naquela época não tinha muita diversão, né? Então as pessoas ficavam esperando sair um novo número para poder comprar e acompanhar aquela história.
O jornal mais famoso daquela época no Rio de Janeiro era o Correio Mercantil, né, do Rio de Janeiro. E esse autor, ele trabalhava, né, numa tipografia e ele acabava, então, sendo como se fosse um cronista, né, daquela época, tá? E nesse romance vai apresentar os personagens típicos da sociedade carioca do século XIX. Então, vai vir à tona aqui personagens que são pobres, que lidam ali com a corrupção, que precisam se virar no dia a dia como podem. A linguagem da obra é uma linguagem coloquial, mais próxima da linguagem do dia a dia, justamente para poder se popularizar entre as pessoas mais simples, né? Traz aqui a presença de um anti-herói. O que seria isso, um anti-herói? É o oposto do herói. Então, o herói do romantismo, ele, como eu disse para vocês, ele é belo, corajoso, cheio de princípios. O anti-herói é justamente o oposto disso. E nós vamos ter nesse livro muitas cenas de humor e a ausência dos valores morais e sociais. E esse anti-herói, ele tem que se virar como ele pode, como eu disse para vocês. Então, ele vai se meter em várias encrencas, ele tem várias aventuras ali narradas por um narrador em terceira pessoa, que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. O autor da obra é o Manuel Antônio de Almeida. Ele era diretor da Tipografia Nacional e ele escreveu apenas um livro. Ele morreu muito cedo, aos 31 anos, no naufrágio, logo após terminar o seu curso de medicina. A malandragem, né, é uma característica bem marcante nessa obra, porque o autor vai criar um protagonista que vai fugir completamente dos padrões românticos, né? O Leonardo, que é o personagem principal, ele é um malandro, como eu disse para vocês, um anti-herói, e aqui o romantismo, no começo, né, ele tinha a preocupação de passar os conteúdos moralizantes. Por isso que essa obra vai fugir completamente do que o romantismo trouxe até então, tá? Vai mostrar traições, corrupção, pessoas ali enroladas, né, para pagar suas contas. Então, nós vamos perceber que essa obra traz muito humor também, muita crítica social. O público-alvo são as camadas mais populares, né? Não mais os ricos, como eram nas outras obras do romantismo. Então, relembrando a fórmula romântica, né? Principalmente do José de Alencar, que é o principal autor aí do romantismo. Nessas obras mais tradicionais do romantismo, você tem o retrato da alta burguesia, o maniqueísmo, que seria isso, né? Tem o bem e o mal muito bem marcado, né? Ou o personagem é herói ou ele é vilão. Não existe um meio termo. Os estereótipos, então, sem profundidade psicológica, né? Um símbolo aí de uma classe dominante, né? Da burguesia. As personagens sempre idealizadas, né? Tudo muito perfeito, as pessoas sempre apaixonadas, né? Por algo ali, por uma imagem que não existe. O sentimentalismo, né? O excesso do sentimento, a linguagem muito educada, polida, né? A norma culta da língua e sempre, quase sempre, né? Um final feliz. Nós temos aqui nessa obra, Memórias do Sargento de Milícias, uma quebra dessa fórmula romântica, né? Nós temos aqui o retrato das pessoas simples, personagens, então, que não têm idealização, é ali o real mesmo, né? Situações ridículas, engraçadas do dia a dia, o narrador é cômico, irônico, linguagem simples e próxima do dia a dia, né? Coloquial, essa quebra, então, do maniqueísmo, ou seja, as pessoas não são ou boas ou más, elas misturam, né? Porque o ser humano, ele é assim, né? Ele pode, no momento, ser bom, no outro momento, nem, não tão bom assim. Isso faz parte da natureza humana. Então, aqui é mais próximo das pessoas reais mesmo, né? Do mundo real, tá? E aí existe a troca do sentimentalismo aí pelo humor. Aí
como o livro relata memórias, né? Aí fica a pergunta, memórias de quem? Bom, o Leonardo, gente, que é o personagem principal, ele está representando aí uma pessoa que realmente existiu. Um português que se chamava Antônio César Ramos. Ele era soldado, né, da Guerra Cisplatina, e ele chegou realmente ao cargo, né, de sargento de milícias, sob o comando do Major Vidigal. Esse Major Vidigal, ele aparece no livro e ele também já existiu. Então, o que, que vai acontecer? Mais tarde, né, ele se tornou diretor do jornal Correio Mercantil, onde trabalhou Manuel Antônio de Almeida, que foi quem escreveu o livro. E aí ele relatou suas memórias a esse colega de trabalho e sempre falava a respeito dos tempos do rei. Aí o que, que o Manuel fez? Pegou essa história e transformou então no romance aí que nós estamos estudando. Qual a classificação então do livro, né? Ele é classificado como um romance carnavalesco de humor popular ou um romance picaresco, né? Ou seja, você tem ali um personagem vadio, é um anti-herói que passa então por várias aventuras e que vive ali ao sabor do acaso. Esse romance, como eu disse para vocês, ele foi publicado no formato de folhetim, em primeiro lugar, só que o autor da obra não assinava o nome dele, ele usava um apelido. Então, ele usava o apelido de O Brasileiro. Essa obra, gente, é considerada muito inovadora para a época dela. É um romance de costumes justamente porque abandona aquela visão da burguesia urbana, ou seja, das pessoas ricas, da classe alta, e acaba retratando, então, um povo mais simples. É considerado um documento aí para essa época, né, do século XIX, e aí vai retratar com malícia, humor e sátira todos os costumes daquela época. A carnavalização também é uma característica aí, né? Porque as personagens, elas faziam parte das classes sociais mais baixas, né? E elas sempre ocupavam lugares na obra do romance, né? Do romantismo, elas sempre ocupavam lugares de pouco destaque. Dessa vez, nessa obra, essas pessoas mais simples, elas serão o núcleo central da ação, ou seja, elas é que vão fazer parte dessa história e vão ter uma maior importância aí no livro, tá? Bom, o Leonardo, que é o protagonista, ele era um malandro e ele era o típico enrolador, o safado brasileiro. Então ele era cheio de artimanhas, de peraltice, ele estava sempre aprontando. E desde criança ele foi sempre muito elevado, fazia muitas brincadeiras. E ele então, como é um anti-herói, vai fugir completamente das expectativas românticas aí da época, tá? Essa fuga do modelo romântico acontece desde o início do texto, né? Desde o início do livro. Por quê? Porque esse personagem, ele tinha, ah, desde o começo ali, uma estranheza, né? Todo mundo falava para ele, né? És filho de uma pisadela e de um beliscão, mereces que um pontapé te acabe a casta. O que seria isso? O pai dele se chamava Leonardo também. E a origem do romance entre o pai, né, do Leonardinho e a mãe aconteceu na seguinte situação: eles estavam no navio, o pai dele deu um pisão no pé da Maria, que é a mãe do Leonardinho. Ela, para corresponder à paquera, tascou um beliscão na mão do pai do Leonardinho. Então foi assim que eles se conheceram. Por isso que o Leonardinho é conhecido como filho de uma pisadela e de um beliscão. Ou seja, até para paquerar, né, era uma forma cômica. Aqui nós temos o Leonardinho quando era criança, aprontando todas, né? Todo mundo tinha horror dele. Essa obra, gente, esse livro foi transformado em quadrinhos, né? Por isso que eu coloquei aqui no slide para vocês verem algumas cenas, então, que são narradas no livro e que foram adaptadas para o quadrinho, tá? Aqui mostra o Leonardo, ele trabalhava, né, como
coroinha, então ele ajudava o padre, só que o padre tinha um romance com uma cigana, e o Leonardinho então vai desmascarar esse romance para toda a sociedade. Bom, ele vai conhecer muitas mulheres aí ao longo da história, vai se apaixonar por uma delas, né? E acaba então tendo aí um final de acordo com o romantismo daquela época, tá? O foco narrativo é em terceira pessoa, que é algo bem contraditório, porque se você tem memórias, geralmente é narrado em primeira pessoa. Nesse caso aqui, é narrado em terceira pessoa, tá? Esse narrador, ele é brincalhão, bem-humorado, vai conversar bastante com o leitor, justamente usando aí a metalinguagem, né? Ou seja, tentando incluir esse leitor na obra, ele vai fazer parte dessa obra, tá? Ele faz muitas digressões, ou seja, ele vai fazer muitos comentários aí à margem da narrativa. Aqui, só para situarem vocês, né, o espaço da narrativa é o Rio de Janeiro do século XIX. Então, eu coloquei algumas imagens do Rio de Janeiro naquela época. O tempo era no tempo do rei, né? Esse rei aqui é o Dom João VI, no começo do século XIX. Percebam que a obra foi escrita em 1854, porém ela vai retratar algo que aconteceu bem antes, né? 1808. Aqui, os costumes da época, né? Algumas cenas aí urbanas do Rio de Janeiro, então, do século XIX. Outra cena, e mais algumas aqui para retratar o centro histórico do Rio de Janeiro, que até hoje, né, ainda mantém as suas construções originais. Isso tudo virou patrimônio aí da cidade. Bom, os personagens, então, são tipos sociais. Vários personagens não possuem nem nome no livro, porque eles são chamados pela profissão que eles têm. Então, é o barbeiro, é a costureira, é a parteira. Existe aí, então, essa visão do tipo social, né, que é tratado de forma bem superficial aí na trama. O Vidigal é um dos personagens, né, dessa trama, e ele era uma espécie de bicho-papão aí, né, porque ele prendia todo mundo que estava vagabundeando pela rua, inclusive o Leonardo foi preso algumas vezes, tá? O Vidigal, ele era a justiça da época, então, ao mesmo tempo que ele prendia, ele julgava, ele condenava, ele aplicava a pena, ou seja, ele era um faz-tudo ali, né? Tudo isso numa pessoa só. Bom, o Leonardo vai acabar ficando rico, né? Realizado aí ao lado da sua amada, ou seja, é um final absolutamente romântico. E quanto à tarefa dessa semana, que é a tarefa 5, ela vai valer nota para o segundo bimestre. Você precisa ler o texto, que começa na página 94 e vai até a página 96 da apostila. Responder 4 questões que tem ali, e aí você vai enviar as respostas para mim por e-mail. E não esqueça de colocar o nome, né, o número e a série, e enviar até o dia 25 de maio, tá, gente? Obrigada. Lembrando, então, que é para o segundo bimestre, tá? Um abraço, até logo, obrigada pela atenção.